no programa Top Gospel, Momento da Palavra, com o pastor José Raimundo. É comigo mesmo. Eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Jonas, do profeta Jonas, capítulo de número 1, o versículo de número 1, 2 e 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Versículo de número 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu estava hoje pela manhã falando com Deus, buscando de Deus uma palavra para trazer nesta noite para você. E a palavra que Deus falou muito forte, gente, ao meu coração. E Deus falou assim, nitidamente para mim, assim: existe muitas pessoas semelhantes a Jonas. Pessoas que estão fugindo da minha presença. Pessoas que têm fugido. E Deus falou fortemente comigo através desta palavra. E eu quero nesta noite, nesses poucos minutos que me restam, trazer uma palavra para o seu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, queridos, que Jonas, Deus levantou o profeta Jonas para ir até a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade, um povo grande, porém o pecado lá já tinha dominado aquela cidade. E o cheiro, ou seja, o pecado já tinha chegado nas narinas de Deus. E Deus não estava mais resistindo tanto o pecado daquele povo. E Deus agora fala para o profeta Jonas: Jonas, vai até a Nínive e chega lá, você clama contra ela, porque a sua malícia, ou seja, o seu pecado, subiu até a mim. Eu não suporto mais o pecado. Esse povo tem pecado demais. Porém, Jonas, ele deu uma de João sem braço, diz no ditado popular, e ele foi. Jonas se dispôs, mas para fugir. Deus queria que ele fosse, Deus mandou que ele fosse para Nínive. E Jonas agora coloca no seu coração para ir para Tarsis, para não ir para onde Deus queria que ele o fosse, porque o que Deus queria que Jonas fosse era para Nínive e não para Tarsis. E a Bíblia diz que Jonas agora encontra um navio que ia para a cidade de Tarsis. E ele comprou sua passagem. Ora, parece assim, conjecturando comigo, que Jonas disse: eu vou fugir. Eu não vou nada para Nínive. Eu conheço aquele povo. Aquele povo é pecador. Aquele povo faz o que bem quer. Eles não vão me ouvir. Eu vou chegar lá, vou profetizar, falar tudo quanto Deus mandou, mas eles não vão, eles são capazes até de fazer coisas contra mim. Mas o que Deus queria era que Jonas fosse para Nínive e não para Tarsis. E a Bíblia diz que Jonas saiu agora, entra no barco, compra a sua passagem e vai para o porão daquele navio e vai fazer o quê? Vai dormir. Se não bastasse ele já fugir da presença de Deus, ele aí agora vai dormir no porão daquele navio. E a Bíblia diz, querido, que veio uma grande tempestade. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem quem possa fugir de Deus. Você até pode pensar que você está enganando, ou pode até pensar que pode fugir dele, mas não consegue. Deus, ele tem o controle de tudo, aleluia. E sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que veio um grande vendaval.
e começaram a jogar toda a carga daquele navio fora, porque eles estavam com medo já daquela embarcação alagar, afundar. E eles começam agora a lançar todas as cargas daquele navio sobre a água, para que ele ficasse maneiro e não viesse a afundar. Mas aí conseguiram, irmãos, jogar a sorte agora entre eles, e a Bíblia diz que a sorte caiu em quem? Dentro de toda aquela tripulação, a sorte caiu em Jonas. Só que Deus já tinha preparado, aleluia, um grande peixe. Alguns pregadores dizem que é uma baleia. Existem algumas Bíblias, traduções que dizem que é a baleia. Eu não sei, mas a Bíblia diz que é um grande peixe. E jogaram Jonas dentro da água. E a Bíblia diz que o grande peixe veio e engoliu a Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, existem duas coisas que acontecem na tua e na minha vida quando eu desobedeço e quando eu tento fugir da presença de Deus. Existem muitas pessoas que hoje estão passando vendaval e não sabem por quê. Pessoas que estão passando vendaval terrível na sua história, na sua vida, e ele não sabe por que está passando. Sabe por quê, querido? Porque algum posso dizer que com toda certeza que tem fugido da presença de Deus, tem fugido daquilo que Deus quer que você faça. Tem pessoas que estão passando um vendaval tão grande na vida financeira, espiritual, na família, em toda a área, que ele só faz reclamar, mas ele ainda não entendeu que ele está fugindo daquilo que Deus mandou ele fazer. Um dia também, querido, eu tentei fugir, porque Deus queria que eu pregasse a palavra, Deus queria que eu levasse a palavra de salvação para as pessoas, para o pecador, para os perdidos, mas por um momento eu tentei fugir e não ganhei nada, e até hoje eu tenho as consequências do momento que eu tentei fugir da presença de Deus. Então, querido, você não pode fugir. Se Deus mandou você fazer, você tem que fazer. Se Deus mandou você ir, você tem que ir. Se Deus mandou você pregar, você tem que pregar. Se Deus mandou você cantar, você tem que cantar. Se Deus te convocou para fazer alguma coisa na obra dele, você tem que fazer. Não adianta fugir, porque se você fugir, você vai se arrepender lá na frente, porque ele não vai deixar barato. Você vai pagar um alto preço. Não adianta tentar fugir da presença daquele que te chamou, que é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz, querido, que Jonas fugiu. Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Deus queria que ele pregasse lá. Deus não queria que ele fosse para Tarsis, mas ele preferiu fazer a sua vontade. Sabe o que foi que aconteceu? Ele teve que ir para o bucho de um grande peixe. Passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. Olha só a misericórdia, a bondade de Deus. Pela lógica humana, será que tem como um homem sobreviver 3 dias e 3 noites dentro de um ventre, de uma barriga de um peixe? Pois é, Jonas passou. E a Bíblia diz que Jonas percebeu, entendeu que tudo aquilo que ele tinha passado, o vendaval, aquela tempestade, agora dentro de um ventre de um grande peixe, ele sabe que ele estava ali porque ele tinha fugido da presença de Deus. Ele tinha desobedecido a Deus, porque Deus queria que ele pregasse a palavra lá numa cidade, ele foi para outra totalmente diferente. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele clamou lá do fundo do abismo, e o Senhor ouviu a oração de Jonas. Quando ele reconheceu o seu erro, quando ele reconheceu, a Bíblia diz que ele orou do ventre daquele peixe, no fundo do mar. O Senhor ouviu. O Senhor ordenou que aquele peixe fosse lá na praia e provocasse Jonas. E assim, aquele peixe obedeceu a Deus. Mesmo, querido Jonas, fugindo, mesmo no meio daquele vendaval, daquela tempestade, porque foi Deus que permitiu, Deus tinha preparado já um grande peixe para guardar Jonas, porque Deus sabia que ele tinha se acovardado, mas que ele ia se arrepender, e ele ia manter, ia provar para Jonas que dos olhos dele, da presença dele, ninguém consegue fugir.
Quantas pessoas que estão me ouvindo agora? Eu tenho uma audiência todos os dias baseada em 80, 100 mil pessoas que me ouvem só pelo rádio. Mas quantas pessoas agora que estão me ouvindo nos presídios, em casa, no trabalho, no carro, que já fugiu ou que já fugiram daquilo que Deus mandou você fazer? E você se encontra nesta situação porque você fugiu. Você não fez o que Deus mandou você fazer. E você vai ter que enfrentar, reconhecer que Deus mesmo assim Ele é contigo. E hoje Deus está falando contigo. Ele ainda continua te guardando, te livrando, protegendo, para que você reconheça, voltar atrás e volte a fazer aquilo que Ele determinou que você fizesse. Jonas, quando reconheceu, ele orou a Deus e falou que se Deus livrasse ele daquela situação, ele ia lá em Nínive e ia pregar tudo quanto Deus mandara ele fazer. E assim Deus cumpriu, Deus deu livramento, e ele foi lá e pregou. E a história daquela cidade de Nínive, quando Jonas chegou lá, Deus mudou a história daquele povo. Deus, meu amigo, minha amiga, quem sabe tem pessoas que estão aí sofrendo, pessoas que já desceram a sepultura, pessoas que estão aí no mundo, que Deus colocou ela no teu caminho para você pregar, para você insistir, para você continuar pregando a palavra de Deus, orando, buscando a palavra, orando para que Deus viesse salvar, e você se acovardou. Pois é, nem todos, mas para muitas pessoas que me ouvem nesta noite, você está passando tudo isso que você está passando, exatamente o que você está enfrentando hoje, é porque você tem tentado fugir daquilo que Deus tem mandado você fazer. E Deus manda te dizer nesta palavra: dá um basta, reconhece e volta, porque Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer te usar, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer transformar, Deus quer te levantar como profeta, como homem e mulher cheio da presença dEle. Não fuja, porque foi Ele que te levantou e Ele conta contigo. Guarde essa palavra no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Fique com Deus, amanhã estarei de volta das 18 às 19. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Obrigado a você que me acompanhou pelo Facebook, pela Rádio Boas Novas 107,9. Até amanhã, paz, Senhor, tchau. Você está ouvindo o programa Top Gospel com o pastor José Raimundo.